Ô, Chu. Mas o que você acha que pode ter motivado o João a ter ido pro Parque 25 de Novembro, beber, cantar e dançar e pular na Lagoa Rodrigo de Freitas? Ele já tava com as intenções de matar. E por que você acha que o título desse poema é Poema Retirado de um Jornal? Não sei. Hã? Não sei. Porque o poema ele tem a função de entreter, né? Mas aquilo ali foi quase uma informação. Você acha que o Manuel Bandeira foi muito mal intencionado a escrever esse poema? Você acha que ele teve o objetivo de nos chocar? Eu não gostei do texto. Hã? Eu não gostei. Mas nem toda arte é pra ser gostada. Capítulo 5, Física 2, Calorimetria. Deu uma aula top disso aqui também. Onde que nós falamos sobre... Eu dou calor para um corpo e a sua temperatura aumenta proporcionalmente ao seu calor específico. Quanto menor for o calor específico de um corpo, menos calor ele precisa para que 1 grama dele aumente 1 grau Celsius. Que aqui a gente sabe disso também. Calor específico da água, 1. Calor específico do gelo, 0,5. Calor latente é quando o corpo chega ali no seu ponto de fusão, no seu ponto de ebulição. Qual é o calor necessário que eu preciso dar para esse corpo para ele trocar de estado, ou que eu preciso retirar dele, né? Dar calor, no caso, para ele fundir ou evaporar, ou para ele eu tiro o calor para ele solidificar ou para ele condensar. Correto? Fizemos muitas atividades, vou fazer as do livro aqui, vou fazer 2, vou fazer 3 conceituais e não sei quantas contextualizadas. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, por que você não faz todas? Para vocês também fazer, vocês também tem que fazer sozinha. A primeira aqui, Cauane. UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Dê a soma das proposições corretas em relação a alguns fenômenos que envolvem os conceitos de temperatura, calor, mudança de estado e dilatação. É meio que um VOF com um sazon, né? A 1 fala assim, Chu, a temperatura de um corpo é uma grandeza física relacionada à densidade do corpo. Nada a ver, né? Temperatura, ela está relacionada à agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estão, maior é a sua temperatura. Não necessariamente, né? Não é que a frase não correta é a temperatura de um corpo mede a agitação das moléculas. 2. A substância pura, ao receber calor, ficará submetida a variações de temperatura durante a fusão e ebulição. Essa questão, Cauane, olha só, lê aqui pra mim, ó. Uma substância pura, ao receber calor, fica submetida a variações de temperatura durante a fusão e ebulição. Por que essa questão ela é mais de química do que de física, Cauane? Lá em química, quando eles estão aprendendo misturas e substâncias, eles estão aprendendo substâncias puras e misturas, eles veem esse gráfico de quando ela chega no ponto de ebulição e quando ela chega no ponto de fusão e de ebulição. Quando você tem uma mistura pura, uma substância pura, como água pura, como um ferro, que ali só tem ferro, você estuda que quando ele chega nesse ponto de fusão, a temperatura dele aqui, ó, ela estagna no ponto de fusão e ela vai estagnar também lá no ponto de ebulição. Ela vai ficar constante essa temperatura até que esse corpo mude de estado. Diferente, Cauane, por exemplo, quando você tem uma mistura homogênea. Eu não sei, o que é uma mistura homogênea de 2 líquidos? Água e óleo eu sei que é heterogêneo. Água e álcool, olha só pra mim, Chu. Água e álcool são heterogêneos. Então,
você não tem o ponto de fusão da água e você tem o ponto de fusão da água e você tem o ponto de fusão do álcool. Então quando ele vai chegar aqui em um determinado ponto de fusão aqui, ó, ele vai acontecer isso daqui com ele, Cauane, ó. A mistura ali de água e álcool, ela vai chegar ali no ponto de fusão e aqui sim ela vai sofrer, ó. Ela vai sofrer uma alteração sim. Não vai ser uma reta. Isso vai acontecer, essa mudança de temperatura no ponto de fusão e de ebulição, ela só vai acontecer com misturas heterogêneas, misturas homogêneas, perdão. Porque quando você tem uma mistura heterogênea, aqui tem um menor ponto de... Por exemplo, você tem duas misturas heterogêneas líquidas, água e óleo. O ponto de ebulição da água é menor do que a do óleo. Então você evapora a água e o óleo fica contido no recipiente. Isso é até uma matéria de química que é separação de misturas heterogêneas, separação de misturas homogêneas e por aí vai. Eu saí do vídeo pra eu ver se tá gravando, entendeu? Então essa daqui ela é falsa, porque esse daqui é o meu gráfico de substância pura. Chu, lê a outra aí. 1, 2, 4. Lê a 4 aí pra gente não perder tempo. Qual que é o carro? Não, tem a alternativa 1. Do conceitual? É. Tá. Considere uma pessoa que costuma... Que consuma... Obrigado, Chu. Deixa eu ler. 4. A dilatação de temperatura é inversamente proporcional às dimensões do corpo original. Não era 4? Mas esquece. Vocês não estudaram. Porra, passou um mosquito aqui, eu dei um negócio nele, eu vou lá da janela. Vocês não estudaram dilatação ainda. Nossa, porque estão muitas matérias que não são relacionadas a essa. A dilatação de um corpo, ela é o tamanho original, o tamanho inicial, vezes o coeficiente de dilatação, ele funciona mais como um calor específico, mais ou menos como um calor específico, vezes a temperatura a variação de temperatura que esse corpo subiu. Aí a questão ela fala que a dilatação de temperatura ela é inversamente proporcional às dimensões originais do corpo, que no caso é essa, mas não, seria inversamente proporcional se ela tivesse assim, ela tivesse no denominador. Aí sim ela seria inversamente proporcional. Como ela tá aqui em cima, ela é diretamente proporcional. Essa tá errada também. Calor é uma forma de energia. Calor é energia. O calor se propaga no vácuo. O calor não se propaga no vácuo, ele não tem nada para ele se propagar. Propaga sim. Ele se propaga por irradiação. A gente já falou disso, só as duas últimas estão certas. 16 mais 8 é... Quanto que é 16 mais 8, Cauane? Rápido. 3, 2, 1. 16 mais 8. 24, Chu. Vamos lá. 2. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, e ambos isolados em meio ambiente, pode-se dizer que essa questão ela é pegadinha. Calma, olha só como que essa questão é pegadinha, você vai cair, ó. Vou ler as alternativas para você, ó. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, ambos isolados do meio ambiente, pode dizer que o corpo maior é mais quente e o corpo menor é mais quente, é errado. Não tem cabimento. Esse corpo aqui é maior do que esse aqui vai ser mais quente. Não faz sentido. Aí vou ler a D para você aqui, ó. Vou ler a D e a E. O corpo maior cede calor pro corpo menor. O corpo menor cede calor pro corpo maior. Não há troca de calor entre os corpos. O corpo maior cede calor pro corpo menor, não foi isso que a gente aprendeu? O corpo que tem mais calor vai ceder... Não, tá errado. Não há troca de calor entre os corpos. É a resposta certa. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Estarbila no caderno de vocês, por quê? Quando dois corpos de tamanho diferente estão em equilíbrio térmico. Ou seja, um corpo já encostou no outro, o corpo que estava com a temperatura maior já passou calor pro corpo que estava com a temperatura maior e agora eles estão em equilíbrio térmico, ou seja, eles estão com a mesma temperatura. Eles não vão trocar calor mais. Eles estão em equilíbrio térmico. Então não vai ter mais troca de calor. Vai falar que você não ia cair nessa pegadinha? Uhum. Hã? Falta de atenção.
Não, é falta de atenção não, é trouxice mesmo da banca de ficar fazendo essas questões. Aí o aluno vai lá, faz vestibular, aí não passa por causa de um ponto, porque errou essa questão. Mentira, gente, vocês têm que prestar atenção sim. Chu, agora chegou na questão que eu gosto, porque a gente vai fazer cálculo, a gente... Entendeu? Vai botar a Jaqueline pra chorar, já que ele chora, tadinho. Falei, não chora, Jaqueline, física é difícil mesmo. Você é capaz. Ela chora, mas ela consegue. Quanto calor precisa ser dado a uma placa de vidro de 0,3 kg? Quanto que é 0,3 kg em grama, cara? 300, né? Para aumentar sua temperatura em 80 graus Celsius. Gente, o calor específico do vidro, ele não tem caloria, ele tem joule. Aí tu pensa comigo, vou ter que converter para caloria. Não, não vai. Por quê? Porque a resposta também tem joule. Então, show de bola. Se a massa do meu corpo ela é em quilo, se ela tivesse dito que era 300 gramas, aí sim tu ia ter que colocar 0,3, mas ela já falou que é 0,3. Então tá de boa. Nós temos a massa então, que é 0,3 quilos. Nós temos o calor específico, que é 70 joules. E aqui nós temos também a variação de temperatura. Ele não fala pra gente que um corpo que estava 10 graus foi pra 90. Ele não fala que um corpo que estava 100 graus foi pra 80. Ele já fala... A questão, na verdade, ela já deu tudo pra gente de bandeja. Tzinho não é temperatura, Tzinho é tempo. Tesão é temperatura. A variação de temperatura é 80 joules. O que eu ensinei pra eles, Kaone? Trabalhem com notação. Foi o que eu falei pra eles. Não façam 0,3 vezes 70 vezes 80. Trabalhem com notação, é mais bonito. Olha aqui, Chu. 0,3 em notação é 3 vezes 10 a menos 1. Por quê? Eu tava com a minha vírgula aqui no 3, correto? Aí eu pego e mando aqui minha casa, uma casa para a direita para ela ficar 0,3, para a esquerda, perdão. Então eu coloco um aqui em cima. Vezes 70 é 7 vezes 10 elevado a 1. 7 vezes 10 é 70. E 10 elevado a 1 continua sendo 70. E 80 é 8 vezes 10 a 1 também. Correto, Chu? E como que eu multiplico notação? Multiplico esse cara, esse cara, esse cara, mantenho os 10 e somo os expoentes do 10. É assim que eu faço. 3 vezes 7 vezes 8, já vou te dar a resposta aqui, 168. Vezes 10, menos 1 mais 1 é 0. 0 mais 1 é 1. Chu, a minha resposta é essa, porque 10 vezes 10 elevado a 1 é 1. Deixa eu só fazer aqui, ó. Se porventura eu tivesse como resposta isso daqui, ó. Eu tivesse aqui, ó. 168 vezes 10 a 4, você pegaria esse 168 e colocaria 1, 2, 3, 4 zeros. Se tu tivesse aqui 168 vezes 10 a menos 2, tu pegaria esse 168, aí você contaria aqui, ó, 1, 2 casas para a esquerda e o resultado seria 168. Tinha que ser assim. Se você tivesse 168 vezes 10 a menos 5, tu pegaria esse 168 e eu colocaria até alguns zeros aqui e colocaria 1, 2, 3, 4, 5. Eu colocaria a minha vírgula aqui, e o resultado seria isso. Só para desencargo de consciência, porque eles sabem disso. Então a resposta é A resposta aqui, 168 vezes 10. Quanto que é 168 vezes 10, Chu? Aí eu peguei esse 168 e colocar um zero. Correto? Que é 168 vezes 10. Chu, vou lá pra 5. Pausa o vídeo, lê a 5 e me responde que é a B. Respondeu? Vamos para a próxima então. 6.
Determine o que foi, cara. É aqui, ó. É possível passar a matéria do estado sólido diretamente pro gasoso, evitando a fase líquida. Blá, 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 blá. Essa passagem dá-se o nome de sublimação. Né? 6. Ah, mano, aí vamos supor assim, ó. Tem um aluno lá que fala assim, nossa, ele tá subentendendo que eu já sei isso daqui. Cauane, gelo é qual estado? Sólido. Água qual estado? Hã? Fazer o vapor assim. Vapor é qual estado? Gasoso. Quando eu passo do sólido pro líquido, é o quê? Fusão. Do líquido pro gasoso? Não, é evaporização. Aí tem 3 tipos de evaporização. Tem a vaporização, tem a vaporização e a ebulição. A vaporização ocorre devagar e a ebulição ocorre tipo muito rápido. Tipo quando você joga água no ferro. Sabe quando você cospe no ferro? Você cospe no ferro, você abre. Aquele ali é a ebulição. Ao contrário, Cauane, do gasoso pro líquido. Condensação. Né? Do líquido pro gasoso. Solidificação. E direto? Do sólido pro líquido. É do sólido pro gasoso. E sublimação. Naftalina. Gelo seco. Sabe quando tu tira Sabe quando tu tira aquela garrafa congelada? Não, Vitor. Vai lá na cozinha do congelador lá pra tu ver o tantão de... que não vai sair um vapor ali. Então, aquilo ali é a sublimação. Devia ter explicado isso? Devia? Não, né? 6. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo, inicialmente a 0 graus, em 100 gramas de água, ou seja, não perdeu ele nada da água, a 30 graus Celsius. Sabe que o calor latente de fusão do gelo é 80 graus por grama, sabemos. E sabe também que o calor específico da água é 1, também sabemos. Calma, olha. Porque a água aqui, ela tá no... Que questão que é essa? 6. A água aqui, ela tá no estado sólido, mas ela já tá a 0 graus. Água sólida em 0 graus, ela já tá pronta para derreter, né? O que nós temos aqui? QML, calor latente. Vou colocar até aqui o passo 1, que a gente ainda vai ter que calcular quando ela chega a 30 graus. O calor que eu preciso dar para esse gelo já a 0 graus para ele derreter vai ser a massa dele, que é 100 gramas, vezes o calor latente, que é 80. Então, eu preciso dar para esse corpo aqui 8.000 calorias. Estou certo? Estou. 8.000 calorias, 100 vezes 80. É isso aí mesmo. Agora, eu preciso levar esse corpo, essas 100 gramas de gelo, a 30 graus. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o tanto de calor que eu preciso dar para esse corpo, vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Vai ser os mesmos 100. O calor específico no meu corpo é 1, não vai interferir em nada na minha conta, nem preciso colocar aqui. Vezes 30. 100 vezes 30 é 3.000. São 3.000 calorias. Eu dei 8.000 calorias. Eu dei 8.000 calorias para esse gelo, para ele derreter. E eu dei mais 3.000 calorias para esse corpo, para ele chegar a 80 graus. Isso daqui é 11 quilocalorias. A gente pode falar assim também. 11.000 calorias é 11 quilocalorias. Show? Cacau. Só apelido, show. Cacau. 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 7. Um estudante retira um cubo de gelo de massa 10 gramas a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e expõe em um recipiente aberto a temperatura de 25. A energia
que o gelo precisa absorver para entrar em equilíbrio térmico para ele entrar em equilíbrio térmico, ele está com a mesma temperatura do estado ambiente, que no caso é 25 graus. Então, diferente dessa daqui, ó, a gente tem mais um terceiro passo aqui, um passo antes desse primeiro aqui, que é fazer com que esse gelo de menos 10 graus tenha sua temperatura aumentada para 0 graus. Aí, ele começar a derreter. Vou colocar aqui 7. Vou até fazer com uma cor diferente. Tá muito azul esse quadro aqui. Então, azul lembra céu e céu lembra o quarto céu lá do Big Brother. Então, meu primeiro passo aqui, estamos tratando com calor específico. O calor específico do gelo é quanto, Chu? 0,5. Né? Vamos colocar tudo aqui bonitinho aqui que nós temos. Eu tenho M igual a 10 gramas. Eu tenho calor específico igual a 0,5. De menos 10 até 0, a minha temperatura varia 10. Então isso daqui, o tanto de calor que eu tenho que dar para esse corpo vai ser 10 gramas vezes 0,5 vezes 10 que eu tenho que variar. Chu, multiplicar um número por 0,5 é a mesma coisa do que dividir ele por 2, correto? Vamos fazer aqui, por exemplo, 10 vezes 0,5. Vou fazer aqui, ó, 10 vezes 0,5. 0,5, vou fazer aqui também, aqui, ó. 0,5 é igual a 5 sobre 10. Alô, Alfredo, né? Isso daqui eu simplifico para 1 sobre 2. Então aqui 10 é igual a 1 sobre 2, que é a mesma coisa do que 10 vezes 1 sobre 2. Esse 1 aqui não conta nada, vai virar 5. Mesma coisa que eu te pedi. Meu Deus, eu só passar a vida. Não, vamos explicar tudo. Então, só 0,5 é dividido por 2. 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. Correto? Passo 2. Me dá caneta de outra cor pra fazer o passo 2. Pra derreter o gelo. Aqui ml. Eu tenho 10 gramas de gelo e o calor latente de fusão do gelo é 80. 8 vezes 1 é 8, 2 0, são 800 calorias. Faz sentido, né? Regra de 3. Se 100 são 8.000, 10 vai ser 800. Tá. Tô sendo muito rápido? Não? Agora, com o meu recipiente com água líquida a 0 graus Celsius, eu tenho que saber quanto de energia, de calor eu preciso para que esse corpo venha para 25. Temos os mesmos dados desse daqui, mas agora o calor específico, ao invés de ser 0,5, vai ser 1. Concorda comigo que o resultado vai ser 100? Na lata? Não necessariamente, né? Porque eu vou ter 10 vezes, esse cara daqui é 1. Esse cara é 1 só quando eu tenho água no estado líquido. Porque quando eu tenho água no estado sólido, ele é 0,5. Vezes o tanto que a minha temperatura está variando. Ela vai variar 25 graus. Esse aqui é o meu passo 2, esse aqui é o meu passo... Não, esse aqui é o meu passo 3, esse aqui é o meu passo 2. O calor que eu sei nessa fase aqui foi 250 calorias. Chu, passo 1. Passar, deixa eu colocar. Passo 1 aqui. Já voltou, já. Tá. Passo 1. Fazer com que o meu cubo de gelo, que está a menos 10 graus, vá para 0 graus para ele começar a derreter. Passo 2. Derreter esse gelo. Tá vendo alguma coisa relacionada com a temperatura aqui? Porque a temperatura não muda. Já o meu gelo, aqui ele tá no início desse procedimento aqui, eu tenho água a 0 graus no estado sólido. No final, eu tenho água no estado líquido a 0 graus. Aí aqui, com a água já no estado líquido, eu tenho quantas calorias eu preciso para que ela vá para 35 graus. O calor total que eu cedi para esse corpo vai ser o calor total no processo 1, mais o calor que eu cedi no processo 2, mais o calor que eu cedi no processo 3. O calor total, então, vai ser 50 mais 800 mais 250. 250
mais 50 é 300. 300 mais 800 é 1.100. 1.100 calorias. Você pode encontrar no gabarito também como 1,1 quilocaloria. Não foi o caso, aqui tá 1.100. Quantos minutos de aula? 25. Acabamos a apostila 1 de Física 1. Acabamos a apostila 2 de Física. Acabamos a apostila 1 de Física 1 e a apostila 1 de Física 2. Vocês receberam a apostila de Física de apostila 2 sim. E a gente já vai, ó, capotar nela. Beijos.